Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome, e para aqueles que sabem também é. O vídeo de agora vai ser uma reação a um corte do podcast Três Irmãos, que eu assisto bastante, inclusive, falando a respeito de universidades tomadas pelo comunismo. Aquele velho espantalho que a gente conhece tão bem. As universidades, principalmente as públicas, tomadas pelo fantasma do comunismo, tá ok? Então, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada e eu vou fazer alguns comentários ao longo do vídeo. Mas antes eu quero pedir a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem com os amigos. E se quiserem dar uma força aqui para o canal, vocês podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da tela. Demorou? Então, sem mais delongas, vamos começar. De realmente mudar seu país. Eita. Ai, gente. De realmente mudar seu país, de fazer as coisas justas. A galera que tá aí, que quer que as coisas caminhem melhor, que tem uma igualdade mais ampla, né? Quando você estiver lá dentro, tiver poder, cara, você pode ajudar bastante nisso. O Diegão voltou aí já? Falta 3 tópicos aí, ó, Diegão. Voltou, Diegão? Vai... Tá. Ah, só para constar, eu não conheço esse Diego Ruzarin, não. É a primeira vez que eu tô vendo esse cara. Para encantar ele mais aí, vai encantar ele mais. Estamos acabando. Não, tranquilo, então, cara. Vamos lá. Eu vou fazer um churrasco para 10 amigos, mas é daqui 1 hora. Já deixei a costelinha e o frango no vinho. Opa! Rapaz, eu ainda vou num Tô churrasco chegando, seu, hein? Eu e o Robertinho, qualquer hora a gente vai Vamos aparecer lá na aí. praia. Diegão, Fala aí. no comunismo não pode ter armas, né? Os Opa. caras são autoritários, os caras estão desarmando a população para poder controlar, né? Os meus amigos podem, os meus inimigos não. Eu até vou te falar outra coisa assim. Aqui no Brasil tem... És muito meu amigo. Entendeu? Diria mais, hermano. Aí o critério é fácil. Os movimentos revolucionários têm que ter arma, com certeza. Agora, os inimigos, os movimentos contra-revolucionários ou reacionários, não. Eu vejo que aqui no Brasil, por exemplo, tem um partido que é o PCO, que é o Rui da Costa Pimenta, que é o Partido Comunista, da causa operária. Ele é a favor de ter arma. O cara pode ter arma quantas ele quiser, o calibre que quiser, ele até... Mas a gente tem que lembrar que o PSOL é uma aberração, né? O PSOL é um partido completamente louco das ideias, é o que eu chamo de partido freestyle. Então, não dá para levar o que eles falam muito a sério. Falou aqui com a gente num episódio aqui, né, no canal. E eu vejo também outros comunistas que se identificam mais como esquerda radical, né, que esses caras, eu também enxergo mais na ala progressista, e esses caras viram e falam assim, pô, eu sou contra ter arma. Não pode mas ter arma, o Rui Costa... Não pode ter arma, não. Você sabe quem é o Rui Costa, porque, né? ter arma hoje é caro. Ter arma hoje é caro. Sim. Né? Se você... Tem essa ainda. Quando a gente fala a respeito de legislação para liberação de armas para os civis, a gente tem que pensar quem vai se armar com essa legislação. Porque ter arma não é uma coisa barata. Para começar, você precisa ter aulas de tiro, que já não é barato. Você precisa comprar uma arma legalizada, que é mais caro ainda. Então, quem é que vai se beneficiar com esse tipo de legislação? Tem que pensar nisso. Você libera ter arma, quem que vai poder ter um Playboy. 10, 12 mil para comprar uma Glock? É só o Playboy. Não, mas se liberar primeiro, vai baixar. Vai baixar. Né, vai produzir mais, enfim. Capitalismo, vocês não vão entender esse assunto de capitalismo direito, mas vai baixar. A outra coisa é que o Rui Costa, ele é o, teoricamente, fundador do primeiro partido comunista aqui, do PCO e tudo mais, e ele é comunista raiz. Ele é raiz. Os outros comunistas que estão aqui é tudo Nutella. Então é só pra você entender a diferença. São mais esquerda indefinida. Robertinho quer arrumar briga com a galera. Eu não faço briga interna entre comunistas. Mas vamos lá. Vamos pegar a pergunta um passo antes. Essa história de armar o povo, normalmente a maneira como as pessoas aproximam essa resposta, ela é uma leitura do Maquiavelo. Inclusive, no Príncipe, no livro do Nicolás Maquiavelo, o Maquiavelo tem um capítulo sobre isso, sobre armar o povo. E é estranho, cara, porque isso diz muito mais para mim sobre a psicologia das massas. É uma ideia muito gringa, essa de, não, é que ter armas, inclusive, te dá a possibilidade...
Só que também a gente tem que lembrar que na época do Maquiavel, a arma se resumia a quê? Espadas, lanças, massas, clavas, ou seja, bem diferente de hoje em dia. De resistência contra um governo autoritário, né, que é normalmente o que as pessoas falam, porque, meu, por que é importante ter uma população armada? Porque na hora que o governo se passar, a hora que o governo for, ou o rei for muito opressor, daí a gente se organiza aqui e vai contra eles, sabe? Tipo, então, isso, imagina, Maquiavelo falava, não, ganhou, conquistou uma região, primeira coisa que tu faz, dá arma pro povo recém-conquistado. Porque eles vão falar, pô, esse cara confia em mim, sabe? Esse cara tá me respeitando, tá me dando um lugar de poder para negociar com ele, né? Só que, sendo realistas, o povo americano, ele é extremamente ruim em medir as suas capacidades. Extremamente ruim, sabe? O povo americano é aquele que acha, cara, se tivesse um apocalipse zumbi, eu ia me dar muito bem. Não, cara, tu pesa 150 quilos e tu tem problema cardiovascular. Tu ia morrer no primeiro dia, sabe? Tu ia ser dos primeiros em morrer. Não é verdade isso. Essa fantasia americana de, eu adoraria um apocalipse zumbi porque eu ia colocar serra elétrica no meu carro e sair com uma 12 dando tiro na cabeça dos pretos e tal. Cara, não vai acontecer. Tu ia morrer no primeiro dia. Tu ia morrer por uma infecção no dedinho porque tu tava com a meia molhada, sabe? O americano é extremamente cabeça de meme. Eles têm uma realidade meio distorcida por Hollywood. De fato que isso aí não está errado, até porque a gente tem que lembrar que Hollywood é uma grande fábrica de propaganda. As pessoas não percebem isso, falam que propaganda é dos filmes dos países socialistas e tal, mas Hollywood é um grande meio, um grande vetor de entrega de propaganda. O que aconteceria se o povo americano se levantasse em armas contra o exército? Seria morte por doença massiva, por alguma doença geneticamente modificada, que ia matar todo mundo que fizesse resistência, ou um ataque exato com drones e bombas de alta precisão, onde mesmo os caras que têm 38 metralhadoras na sala não iam ter nem oportunidade de resposta. Então, a proporcionalidade do poder bélico de um Estado contra um povo armado é ridículo. É ridículo. É patético, assim, não dá para comparar e não tem cabimento, sabe? Essa ideia de que o povo armado, ele funciona como uma força de resistência contra a opressão da autoridade é ridículo. É manipulação psicológica que vem desde o livro do Príncipe do Maquiavelo. É uma das histórias mais estúpidas, mais antigas contadas para manipulação social. Pensar que o povo armado tem força de resistência contra o Estado. Cara, ainda mais hoje em dia, porque hoje em dia o Estado tem, enfim, bombas, drones, tanques de guerra, caças, bombardeiros, submarinos, e o ser humano comum, o cidadão médio, vai ter o quê? No máximo um rifle de assalto. Aí fica difícil, né? Cara, não tem. Assim, mas nem perto, não dá nem graça essa briga. Essa briga não dá nem graça, não tem como. Então, hoje em dia, as revoluções armadas são terríveis, terríveis. E normalmente elas acontecem em estados que são estados falidos, são estados palhos. Não estados fortes como o Brasil, Estados Unidos, México, França. Não tem como fazer um levantamento armado de uma milícia organizada contra o governo dos Estados Unidos. Sabe? Não tem, essa ideia não tem cabimento, cara. Na hora que tu medir o poder do exército americano, não tem comparação. Então, eu acho que principalmente essa narrativa de um povo armado, ele é, em primeiro lugar, uma fantasia de uma certa força de resistência em contra da autoridade do Estado, e segundo, ele tem uma tendência meio perigosa anarcocapitalista de uma vigilância interna, sabe? Eu introjetei a ideia da moral, né? Existe um bem e o mal, e eu posso tomar a lei em mãos próprias, e posso atuar em nome de uma lei, de uma moralidade, e me transformar num juiz executor, sabe? O papo está interessante, mas eu estou aqui pensando o que isso tudo tem a ver com as universidades. Vamos esperar para ver se eles entram no fio da meada. Cara que pode julgar segundo uma lógica moral e executar uma condena de forma violenta. Então, eu acho assim, como piada, eu falaria arma para os meus amigos, mas não para os meus inimigos, num sentido de que eu acho que sim, os movimentos revolucionários, eles têm que ter força militar.
organização e tal, inclusive porque lembrem que no caso da União Soviética, primeiro o Lenin estruturou um grupo de pessoas que distribuíam jornal, cara. Eles distribuíam um jornal de uma forma tão eficiente, mas tão eficiente, que eles podiam chegar nos diferentes lugares da Rússia e ter comunicação, e era todos os dias, e tinha uma pancada de gente organizada, que na hora de transformar essa força sistemática organizada no movimento revolucionário, era só tirar o jornal e colocar um fuzil na mão do cara. Mas a gente está falando de um grupo organizado gigantesco. Então, amigos armados, inimigos desarmados, e a gente tem que desmentir, porque é uma mentira essa ideia de que um povo armado ele é uma força de resistência contra um governo opressor. Não é verdade. Isso era verdade lá para o século XVIII, mas hoje em dia não. Porque isso também mal entende o conceito de poder. Porque o poder hoje ele não é poder autoritário no sentido direto, fácil de medir. O poder hoje ele se exerce de uma forma muito fragmentada. A gente não sente o poder. As cadeias e as algemas são invisíveis. Tu não sabe todas as forças de coerção que existem no teu dia a dia que te obrigam a te comportar de uma determinada maneira. Uhum. Cara, finalizando aqui, tem mais 2 tópicos aqui que eu separei. Uhum. E 2 são similares, né? Que um pouco parecidos. Na universidade só tem comunista, e isso fala muito aqui no Brasil, né? Ó, Universidade Federal só tem comunista. E tem até uma separação nisso aí. E tem muita gente, né? Que na fala... Federal só tem... Na Federal, né? Não é em toda... Na Federal. Será que isso tem alguma coisa a ver com o fato de que comunistas normalmente são as pessoas que mais estudam? Quem sabe? Isso aí é só uma ideia que eu tô jogando aí no ar. Federal só tem comunista. Sim, de humanas, então, aí não tem conversa. Até porque tá mais na área de humanas, e eu acho que a universidade privada, ela não tem um investimento tão grande em humanas, assim, igual tem na federal. Né? A demanda é mais, sei lá, por uma administração, por um curso de direito, que sim, tá encaixado dentro da área de humanas. Porque é isso. Eu falo assim, na privada não é tanto. Mas na federal ali é o antro. Né? Ali é o ninho história, letras, isso, ali é só comunista. Filosofia, os caras que fazem filosofia é comunista. Uhum. E comunismo é uma utopia acadêmica de brancos. Caraca! Eu já tinha escutado. Quem fala isso é porque não entende muito bem no que consiste o comunismo, ou o socialismo, no caso. O comunismo, ele tem algo, sim, meio difícil de alcançar mesmo, mas o socialismo, quem fala isso, é porque ainda não se debruçou muito sobre o tema. Tá, essas duas bastante. Vamos lá, primeira. Essa ideia de que as universidades são dominadas pelos comunistas também é meio engraçada, sabe, cara? Isso que eu sempre é comunismo de Schrödinger, né? Tem o gato de Schrödinger, que ele é e não é ao mesmo tempo. Então é bizarro porque assim, a gente precisaria definir primeiro o que a gente chama de comunismo, né? Então a gente está falando assim, pelo menos eu vou assumir que quando as pessoas falam que o pensamento dominante é comunista, eu gostaria de pensar que de novo, aquela ontologia materialista dialética. É realmente a ontologia materialista dialética dominante no corpo docente, acadêmico? Não, definitivamente não. A ontologia ou a metafísica dominante acadêmica hoje em dia é neoliberal. Ela é individualista, metafísica, dualista, inclusive idealista, em amplo sentido. Vai ver, por exemplo, sempre que tu estuda economia, tu vê economia neoclássica, partindo daquela ideia do ser humano, maximizando benefícios, entrando em contratos de maximização, em relação entre oferta e demanda, sabe, as histórias da produtividade, ampliamente dominado no campo da economia, com certeza não é o marxismo. Tá? Inclusive, eu vi um estudo, mas esse não era do Brasil, era internacional, que o Marx, inclusive, ele não é estudado na maioria das universidades de economia no mundo, sendo que o Marx é um dos filósofos que mais fez aportação ao campo do estudo da economia, né? Mesmo que as pessoas não gostem da teoria dele, é verdade que ele é ampliamente reconhecido como um dos filósofos mais importantes do século. E a questão nem devia ser essa de gostar ou não gostar, devia ser tentar ver qual é a eficácia dessa teoria, qual é a eficácia da teoria político-econômica do Marx.
Mas não, as pessoas tratam isso como se fosse uma questão de gosto, uma questão de emoção. E isso está fundamentalmente errado. Segundo, é que, assim, é bizarro falar de comunismo, porque, de novo, eu acho que é um engano entre comunismo e esquerda, tá? Porque o Sartre falava, é praticamente impossível você ser intelectual de direita. A direita é um campo anti-intelectual. Ou seja, a direita, historicamente, ela tem a ver com idiotice, tá? Basta ver esse pessoal bolsonarista que a gente tem aqui no Brasil. Os caras, inclusive, tem alguns que chegam ao extremo de admitir a própria estupidez e se orgulhar dela. Eu vou usar essa palavra. Eu vou usar essa palavra de uma forma bem academicamente correta. O que é um idiota? Um idiota, filosoficamente falando, e eu não estou inventando, idiota é uma pessoa que se preocupa só pelo próprio. A etimologia da palavra idiota é que o idiota só pensa em si, tá? Então, toda filosofia individualista, ela é idiota. Essa palavra idiota, ele falou etimologicamente, tem a ver com a pessoa que só se preocupa com si mesmo, de fato é verdade. E ela tem origem na Grécia Antiga, na verdade, especificamente em Atenas, em que o idiota era aquele cidadão que não se preocupava com o coletivo, que não se preocupava com o rumo coletivo da polis. Ele não se preocupava com as políticas públicas, ele estava mais preocupado com o individual. Então, de fato, isso se combina bastante com a direita da forma como a gente vê ela hoje, que são as pessoas que estão aí sempre mais preocupadas com liberdade de expressão irrestrita, com o individual, com o eu, enfim, com a individualidade, em contraponto à questão de comunidade. Faz todo sentido. Uniota, não? Então, mas essa é a etimologia da palavra. O id vem de... Id, do eu. Né? Então, o idiota é o que está preocupado sempre pelo seu. Então, uma filosofia individualista, ela tende a ser idiota. Ela tende a ser centrada no eu sou o centro do universo e as coisas estão ao meu redor, né? E assim, Deleuze, esse mesmo cara que falei da Sociedade do Controle, ele tinha uma frase muito legal, que ele falava assim, normalmente os reacionários, a direita, os capitalistas, os movimentos individualistas, eles pensam de si para fora. Ou seja, eu começo o pensamento em mim, daí eu penso na minha família, daí eu penso no meu bairro, daí eu penso na minha cidade, daí eu penso no mundo, né? Mas eu começo pensando em mim e eu depois vou construindo nesse pensamento para fora. Esse é um pensamento que ele tem um início idiota. E os pensamentos marxistas, dialéticos, comunitários, coletivos, são ao contrário. Eu penso, qual é o mundo? Que época que eu nasci? Como é o mundo onde eu nasci? Daí, esse mundo onde eu nasci, que época, como é que é a cultura? E especificamente no meu país, como é que é? E na minha cidade, como foi? E os meus pais, como foram comigo? Daí estou eu. Entendeu? Eu sou o resultado de uma série de consequências maiores do que eu, que me produzem como sujeito. Então, esse é o pensamento dominante nas universidades? Não sei, cara. Eu acho, pela própria ideologia dominante, culturalmente falando, o pensamento dominante hoje é o pensamento individualista. Isso aí não dá para negar. De fato, essa é a tônica do mundo moderno, até porque nós somos regulados por uma lógica de individualidade, uma lógica de mercado também. Então, não dá para negar, essa é a teoria prevalente atualmente. Mas enfim, o que vocês acharam aí da fala do Diego Rusarin, que eu não conhecia, estou conhecendo agora. E eu confesso que eu achei interessante. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, quais são suas impressões. Também não se esqueçam de curtir, deixar o like, se inscreverem no canal e compartilharem com os amigos. E se quiserem dar uma força aqui para o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui embaixo no canto inferior direito da tela. Grande abraço a todos, muito obrigado por assistirem. Vejo vocês de novo no próximo vídeo. Valeu!